Oh, good afternoon, everybody. Uma boa tarde a todos. It's great to be here this afternoon. Muito bom estar aqui nessa tarde. We were blessed today with good lectures Vocês foram abençoados hoje com boas palestras and beautiful weather. e um ótimo clima. And now we will switch the theme a little bit and learn more about health. E hoje nós iremos mudar um pouco o tema e aprender sobre saúde. I told you yesterday that I will, throughout this week, tell you just a little bit more about me and where I work, where I live. Eu disse ontem que durante essa semana eu estaria falando um pouco mais sobre mim e de onde eu moro. Since I see a number of young people here, Uma vez que eu vi um número de jovens aqui, I want to say today two things about my university. eu gostaria de dizer duas coisas a respeito da universidade que eu trabalho. Maybe one of these young people will end up at my university studying one day. Talvez um dos jovens que estejam aqui possam um dia estar na universidade onde eu trabalho para estudar. In America, students just have it too good. Students have a really good life in America. Na América, os estudantes têm uma vida muito boa. For example, Por exemplo, we have a huge recreational center. nós temos um grande centro de recreação. It is so big that you can fit an Olympic-sized stadium inside. It is all inside in the building. É tão grande que nesse prédio você colocaria um estádio olímpico dentro dele. And there are all kinds of facilities inside. E existem vários tipos de facilidades lá dentro. You can run around. Você pode correr ali, You can play all kinds of games. pode brincar de todos os tipos de jogos, There's all kinds of fitness equipment. equipamentos de exercícios, And it is all free for students. e é tudo de graça para os estudantes. I work there and I have to pay if I want to use it. Eu trabalho lá e eu tenho que pagar se quiser usar. But for students, it's all free. Mas para os estudantes é tudo grátis. Now, just in case students would like to learn a little bit of something, Somente em caso de alguns estudantes quererem aprender alguma coisa, I want to tell you about another interesting thing about my university. eu gostaria de dizer outra coisa interessante a respeito da minha universidade. We have 3 different libraries at the university. Nós temos 3 diferentes bibliotecas na universidade. One is a medical library. Uma é uma biblioteca médica. Another one is a musical library. Uma outra é de música. And then we have a main or like a general library. E também a principal, que é uma geral, uma biblioteca geral. And that main library is so big E essa biblioteca geral é tão grande that if you look for something and you get lost, you don't know how to find your way out of the library, of the building. se você está procurando algo e você se perde, você não consegue encontrar o caminho de volta para sair da biblioteca, You can simply look at the ceiling, você pode simplesmente olhar para o teto and there are specific lights installed on the ceiling, and those lights will lead you to the exit. e então há ali luzes instaladas no teto que elas conduzem até a saída. I don't know how many books we have in there, but tens of thousands of different books. Eu não sei quantos livros devem haver lá, mas milhares e milhares de livros. So again, if you would be interested in studying, I would be happy to let you know more about, different things about the Então, se university. vocês estiverem interessados em estudar lá, eu estaria feliz em falar algumas coisas diferentes a respeito de lá. But today we want to learn about prevention of cancer. Mas hoje nós queremos aprender a respeito de prevenção de câncer. Do you remember yesterday I showed you this slide? Lembram-se que ontem eu mostrei esse slide? And this slide show the most frequent causes of death in Brazil. Esse gráfico mostra a maior causa de morte no Brasil. And we mentioned that cardiovascular disease are the number 1 cause of death. E nós mencionamos que doenças cardiovasculares são o número 1 de causas de morte no Brasil. And cancer is number 2. E câncer vem logo em seguida. So cancer is very important in terms of something that we may face down the road in our life. Cancer is very important, meaning we have a chance of developing cancer in our life because it's so frequent. A questão do câncer é muito importante porque nós todos temos uma chance de desenvolver câncer na vida porque é muito frequente.
Sometimes when I talk about these health conditions, these diseases like cardiovascular disease or cancer, Algumas vezes, quando eu falo dessas condições, como doenças cardiovasculares ou câncer, I meet people who say something like this. eu encontro pessoas que dizem algo desse tipo: todo mundo tem que morrer de alguma coisa. You have to die of something, right? So Você tem que morrer de alguma coisa, certo? why do you bother, living a healthy life? Para que se incomodar em viver uma vida saudável? I don't know if you ever met people like that. Não sei se vocês já encontraram pessoas assim. I have an interesting answer to this question, or to this statement. Eu tenho uma resposta interessante para esse tipo de declaração. And it actually comes from the World Health Organization. E vem da Organização Mundial de Saúde. And it says this. E diz: a morte é inevitável, mas não precisa ser lenta, dolorosa ou prematura. Unless Jesus comes first, we all will eventually die. A menos que Jesus volte antes, todos nós vamos finalmente morrer. But of course, how we live will have an impact whether we die at 70 or 100, perhaps. Mas a forma como vivemos com certeza terá um impacto na idade em que morremos, com 70 ou com 100 anos de idade. And I want to share with you a personal story. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história pessoal. My dad actually died of cancer. Meu pai morreu de fato de câncer. My dad was 48 years old. Meu pai tinha 48 anos de idade. I was actually in high school at the time. Eu estava no ginásio ainda naquele tempo. I live in the dormitory. Eu vivia no dormitório. And normally every weekend I would go home and visit my parents and my siblings. E normalmente a cada semana eu iria para casa e visitava os meus pais. And I don't remember anymore why, but at this particular weekend I did not go home. I stayed in the dormitory. E eu não me lembro exatamente porquê, mas nesse final de semana em particular eu não fui para casa e fiquei no dormitório. It was many years ago, before we had emails, and in Poland we didn't even have telephones working that well at that time. Era muito tempo antes de termos a facilidade do e-mail e os telefones não funcionavam tão bem como hoje, naquele tempo. But we had something called Telegram. Mas nós tínhamos algo chamado de telegrama. Telegram was something that you went to the post office. É algo que você vai a um lugar postal, uma agência postal. And you would write on a piece of paper what you wanted to communicate. E você escreveria num pedaço de papel o que você quer comunicar. And they would telegraph that message to whatever place. E eles telegrafariam essa mensagem para o lugar que você deseja. And someone from that post office would bring you a piece of paper with that message. Essa pessoa lá do outro lado, na outra agência de postal, iria trazer o papel com uma mensagem para a pessoa que foi endereçada. So I received a telegram on Sunday evening. Então eu recebi um telegrama no domingo à noite. And the telegram said, "Dad is in the hospital, come home." Aí o telegrama dizia: o papai está no hospital, por favor, venha para casa. And I didn't believe it because my dad was never sick. E eu não acreditei porque meu pai nunca ficou doente. My dad almost never had a call, like a regular call. E ele quase não tinha nem resfriado. So I went to the dean. Então eu fui ao preceptor. And I told him I received this telegram, but my parents probably just missed me and they just want me to go home. E eu disse que eu tinha recebido esse telegrama, mas provavelmente, na verdade, os meus pais tinham saudade e queriam que eu fosse para casa. And I said, I don't know what to do, whether I should go home or maybe I just can wait and go next weekend. Eu não sabia o que fazer, se eu deveria ir para casa ou esperar até o fim de semana e ir. But the dean said, no, you need to go home. Então o preceptor disse: não, você deve ir para casa. Well, I had to take a train and then 2 buses, so it was too late already for me to go that particular day. Eu tinha que pegar um trem e 2 ônibus, então para mim já estava muito tarde para sair naquele dia. But I went the next day in the morning. Mas eu fui no dia seguinte pela manhã. And in the village where I grew up, e na vila onde eu cresci, I met a friend on the way home. Eu encontrei um amigo no caminho de casa. And I asked him whether it is true that my dad is in a hospital because I still didn't believe that. E eu perguntei se meu pai estava no hospital, porque eu ainda não acreditava nisso. And he told me that my dad was already dead. E ele me disse que meu pai já estava morto. I didn't get to see him before he died. E eu nem consegui vê-lo antes de morrer. He was taken to the hospital suddenly on Friday.
Ele foi levado ao hospital de repente na sexta-feira and on Monday at night he died. e na segunda-feira à noite ele morreu. I was 17 at the time, Eu tinha 17 anos naquele tempo. and I want to tell you that you should never wish that this would happen to your children. E eu lhes digo que vocês nunca gostariam de que isso acontecesse a seus filhos. So it is important for us to live a healthy life because we learned yesterday Então é importante viver uma vida saudável porque nós aprendemos ontem that we want to serve God in our bodies, porque nós devemos servir a Deus com nossos corpos, but also we want to live for our families. mas também queremos viver para nossas famílias. Okay, this is the introduction. Now I want to get into the real content of the lecture. Então essa foi a introdução, agora vamos entrar ao conteúdo real da palestra. When speaking of cancer prevention, Ao falar sobre prevenção de câncer, I will introduce you to principles found in this document. eu vou apresentar-lhes alguns princípios encontrados nesse documento. This document was published by two very important, prestigious organizations that deal with cancer. E foram publicados por duas instituições muito importantes e prestigiadas no questão de lidar com o câncer. World Cancer Research Fund is located in England. O Fundo de Pesquisa Mundial do Câncer, que se encontra na Inglaterra, And the American Institute for Cancer Research, that's an American organization. e o Instituto Americano para a Pesquisa do Câncer, que é uma organização americana. These two organizations are very respected. E essas organizações são muito respeitadas. In 2007, in the fall of 2007, No outono de 2007, they issued this document titled Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer Global Perspective. eles lançaram esse estudo chamado Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Prevenção do Câncer, uma perspectiva global. What this organization did, they asked many different scientists from all over the world O que eles fizeram foi perguntar a vários cientistas ao redor do mundo, the most respected scientists that deal with cancer, os mais respeitados cientistas na questão do câncer, to review all the literature that existed on cancer prevention. para poderem revisar toda a literatura que existia no que diz respeito à prevenção do câncer. And they published this document, E eles publicaram este documento. and this document has more than 550 pages. E esse documento tem mais de 550 páginas. I sometimes joke with my students that they will have to memorize the whole thing. E eu até brincava algumas vezes com os meus alunos que eles tinham que memorizar tudo isso. The good thing for us is that they actually issued 8 simple recommendations, which are like a summary of the whole document. A boa notícia é que eles têm It's a summary of this whole big que document. isso aqui é um resumo de todo esse documento. Before I introduce to you these 8 principles, E antes de apresentar esses 8 princípios aqui colocados, I have a few quotations that I would like to share with you. eu tenho algumas citações para compartilhar com vocês. This is what this quotation, this is the first one. Essa é a primeira, que I diz... will have Eric read. Eu vou ler. Em nossa opinião, as provas comentadas aqui que levaram às nossas recomendações fornecem uma oportunidade maravilhosa para prevenir o câncer e melhorar a saúde global. Indivíduos e populações têm em suas mãos os meios para levar vidas mais plenas e saudáveis. See, this particular quotation says that we can prevent cancer. E essa citação em particular diz que nós podemos prevenir o câncer. We don't have to end up with a cancer. We have in our hands ways to prevent cancer. Nós temos em nossas mãos maneiras de nos preservar contra o câncer, ou seja, nós temos uma prevenção. Billions of dollars is being spent on treatment of cancer, Bilhões de dólares estão sendo gastos para tratamentos de câncer. but treatment of cancer has to do already with people who already have cancer. Mas esses tratamentos têm a ver com pessoas que já têm câncer. According to this quotation, we can prevent from developing cancer. We don't have to end up with this disease. De acordo com essa declaração, nós podemos prevenir o câncer. Nós não precisamos terminar com essa doença. We have here another quotation. Nós temos aqui uma outra citação. Please read.
Na medida em que os fatores ambientais, como alimentação, nutrição e atividade física, influenciam o risco de câncer, é uma doença evitável. O relatório especifica recomendações baseadas em evidências sólidas que, quando seguidas, espera-se reduzir a incidência de câncer. According to this quotation, again it says it is a preventable disease. Então, de acordo com essa citação, diz que é uma doença evitável. And how it is preventable? By food, nutrition and physical activity. Então, e como ela é prevenida? Com a alimentação, nutrição e atividade física. So again, as I am presenting these principles, I hope that you will compare this to what we receive in the Adventist Health Message. E, novamente, o meu objetivo é que, ao receberem essas informações, nós possamos comparar com aquilo que nós recebemos na mensagem adventista de saúde. You will see how close they are to basically stating or taking statements from Ministry of Healing or other books written by Ellen White. Vocês vão ver quão próximos eles estão de quase estar citando informações de Ciência do Bom Viver e outros livros de Ellen White. Let's read another quotation. Vamos ler uma outra citação. Go ahead. A prevenção do câncer no mundo inteiro é um dos desafios mais urgentes enfrentando cientistas e aqueles que criam as políticas de saúde pública, entre outros. O desafio pode ser efetivamente tratado e sugerem que a alimentação, nutrição, atividade física e composição corporal desempenham um papel central na prevenção do câncer. And again here we find it says can be effectively addressed, the challenge meaning cancer. Ou seja, esse desafio está dizendo aqui que pode ser efetivamente tratado. Again, how it can be effectively addressed by food, nutrition, physical activity and body composition. E uma vez mais é dito que pode ser tratado com alimentação, nutrição, atividade física e composição corporal. The statement body composition E essa declaração composição corporal refers to the weight, body weight. Se refere ao peso. Okay, here we have the first recommendation. Então aqui temos a primeira recomendação. I don't have quotation marks here, Eu não tenho aspas aqui, but these are all actual statements or quotations from this document. mas elas são citações feitas desse documento. So recommendation 1 has to do with body fatness. Então a primeira recomendação tem a ver com gordura corporal. And it says be as lean as possible within the normal range of body weight. Diz que ser tão magro quanto possível dentro dos limites normais de peso corporal. And then further it says that the goal should be the population median of body mass index to be between 21 and 23, and I will explain this in a second. E a meta que é dita aqui é a média de índice de massa corporal, o IMC, da população a ser entre 21 e 23 quilos por massa ao quadrado. How many of you have ever heard this term body mass index? Quantos de vocês já ouviram falar do IMC, Índice de Massa Corporal? Oh, quite a number of you. Excellent. Um bom número de Very vocês, good. excelente. Well, for those who may not be familiar with it, I have a very simple calculation, simple formula how to calculate it. Para aqueles que não estão familiarizados com isso, nós temos uma fórmula para calcular muito simples. We take our weight in kilogram Nós pegamos o nosso peso em quilos and height in meters squared. e dividimos pela altura ao quadrado. I'm going to give you an example. These are my personal examples here. Aqui, My esse personal aqui é um data. exemplo, o meu próprio exemplo aqui. My weight is 70 kilograms. Meu peso é 70 quilos, I am 1.74 meters high. eu tenho 1,74 m de altura, So I put this into the formula. então eu coloco essas informações na fórmula. So I have 70 Eu tenho- divided by Então eu tenho 70 dividido por 1.74 times 1.74 because it is squared. dividido por 1,74 vezes 1,74, porque é ao quadrado. And this calculation yields 23. E o meu cálculo resulta em 23. I want to go back to this slide. E eu gostaria de voltar a esse slide. And please notice that the goal is to be between 21 and 23 when it comes to
body mass index. Então, o objetivo é estar entre o 21 e o 23 quando está relacionado com o índice de massa corporal. Now, if you don't know your body mass index, and if I don't give you enough time right now to calculate it, E se vocês não têm o seu IMC, o índice de massa corporal, e vocês não vão ter tempo agora para calculá-lo, simply look at me. simplesmente olhem para mim. My body mass index is 23. Meu índice de massa corporal é 23. So, in case you look more like this, Em caso de você se parecer mais com isso, your body mass index will likely be a little bit higher. seu índice de massa corporal vai ser um pouquinho maior. If it's more like this, it may be a little bit lower. E se é mais para dentro, assim, então você vai estar com um índice mais baixo. See, we don't want to be necessarily skinny. Não é para que tenhamos que ser necessariamente magros, assim, bem magros. People with lower body mass index, below 20, Há pessoas que têm abaixo de 20 do índice de massa corporal have higher mortality from a number of different diseases. têm mais índice de mortalidade em vários tipos de doenças. So we want to be within that range, 21 to 23. That's the ideal for prevention of cancer. Então nós temos que estar dentro desse padrão de 21 a 23 para prevenir câncer. I want to give you one example of how weight impacts a risk for cancer. E eu gostaria de dar um exemplo de como o peso impacta o risco de câncer. This slide shows the risk for cancer from different sites, different organs. Esse slide mostra o risco de câncer de diferentes tipos de órgãos, Of people with body mass index de pessoas com índice de massa corpórea 18.5 to 24.9 entre 18,5 e 24,9, in comparison to people with body mass index of 35 or higher. em comparação a pessoas com índice de massa corporal de 35 ou maior. In other words, people with this body mass index 18.5 to 24.9 Em outras palavras, pessoas entre 18,5 e 24,9 were in normal weight, que estão em peso normal, but these people mas essas pessoas with BMI 35 and higher were obese. com o IMC de 35 ou mais são obesas. And we have here two different statistics. One is for men and the other one here for women. E nós temos aqui duas estatísticas, uma para homens e outra para mulheres. I hope you see what I'm pointing at on the screen, do you? Eu espero que vocês consigam ver quando eu estou apontando para a tela. Do you see the little red light? Yes or no? Vocês estão vendo a luz vermelha? Okay. Please notice that this broken line that you see here Notem que essa linha quebrada que vocês estão vendo aqui indicates the risk for these different cancers indica o risco para diferentes cânceres for people with a normal weight. para pessoas com peso normal. And the dots that we have here, E os pontos que temos aqui, this indicates the risk for people with BMI 35 or higher or people who are obese. indicam o risco de pessoas que estão com o IMC de 35 ou mais. Now, yesterday I told you that a number that is higher than 1 Ontem eu disse que um número que é maior do que 1 indicates higher or lower risk. indica maior ou menor risco. Higher. Higher risk. Excellent. Good Excelente, students. bons estudantes. I told you you would have an exam on Friday, right? Eu disse que vocês iam ter um exame na sexta-feira, sim? No, I'm just joking. Please Estou notice, brincando. please notice that in comparison to people who have normal weight, Notem que, em comparação com pessoas que têm o peso normal, people who are obese have a higher risk for cancer for every single cancer organ or every single organ that we can think of. então pessoas que são obesas, elas em todo tipo de doença, ou seja, em cada órgão, ela tem mais chances de conseguir desenvolver câncer. If you take prostate cancer, 34% higher risk. Se vocês pegam ali o câncer de próstata, são 34% a mais de chances de contrair. If you take kidney cancer, 170% higher risk. E nos rins são 170. 170. I'm sorry, you are right. I don't see it well enough. São Yes, 70% de 70%. chance maior de contrair câncer dos rins. If you look at colorectal cancer, let's see, where is it? Right here, colorectal cancer,
84% higher risk. E câncer de cólon ou de reto também são... Sorry, the number? Colorectal, 84%. 84% de chances a mais de desenvolver câncer. If you take prostate, rather pancreatic cancer, E câncer pancreático, 161% higher risk. 161% de chances a mais. And if you take liver, if you take cancer of the liver, E it's câncer de 350% higher. E câncer de pulmão, 352% de chance a mais. Fígado, perdão. If you take Lungs. women, you have the same pattern, just the numbers are different. Se vocês pegam, no caso das mulheres, também vamos ver que há esse mesmo padrão. Breast cancer is one of the most frequent cancers among women. Câncer de mama são os mais frequentes cânceres em mulheres. You can see here that, again, in comparison to people with a healthy weight or normal weight, women who are obese, E vocês podem ver que, em comparação com mulheres que estão no peso normal, as mulheres que são obesas have 112% higher risk for breast cancer. têm 112% de chances de contrair câncer de mama. If you take cancer of uterus, E o câncer de útero, 525% higher risk. 525% de chances a mais de desenvolver câncer. So staying lean or staying in a healthy weight is extremely important for cancer prevention. Então, estar num peso ideal é muito importante para prevenir o câncer. Please remember that yesterday when we listed the 9 factors that impact cardiovascular disease, Lembre-se que quando olhamos ontem os 9 fatores para desenvolver doenças cardiovasculares, one of them was abdominal obesity. Uma delas era a obesidade abdominal. So both cardiovascular diseases and cancer are affected by being obese or by your weight. Então, ambos, doenças cardiovasculares, como câncer, são afetados ou influenciados por pela obesidade. Let's go to the recommendation number 2. Vamos para a recomendação número 2. This one has to do with physical activity. Esse tem a ver com atividade física. And again, these are statements taken directly from this document. E, novamente, essa é uma declaração tirada diretamente daquele documento. And the first statement says, be physically active as part of everyday life. Diz assim: ser fisicamente ativo como parte da vida cotidiana. I shared with someone here already that this morning I went to town about 3 kilometers from here. Eu já compartilhei com alguém aqui que nessa manhã eu fui até a cidade caminhando, 3 quilômetros. Not only I had a nice walk, não somente tive uma boa caminhada, I also was exposed to the sun, so I got some vitamin D boost. Então eu também fui exposto ao sol, então eu peguei alguma vitamina D. I know we have many different good things going on here in this room, many different good lectures. Eu sei que existem muitas diferentes palestras interessantes aqui nessa sala. But when we have a break, I want to encourage you to just get outside and do some stretching and do some exercise or physical activity. Mas quando tivermos algum tipo de intervalo, vai lá fora e faz algum tipo de alongamento, atividade física para poder aproveitar mais. I will have Eric read the other 2 statements here. Então vou ler a próxima declaração. Ser moderadamente ativo fisicamente, o que equivale a caminhar pelo menos 30 minutos todos os dias. And the other one? E a outra diz: ao melhorar a condição física, visa para 60 minutos ou mais de exercício moderado, ou 30 minutos ou mais de exercício vigoroso todos os dias. So the minimum for physical activity we should designate in our life would be about 30 minutes. Então, o mínimo de atividade física que nós deveríamos estar aptos de fazer em nossas vidas é 30 minutos. 60 minutes would be better. 60 minutos seria melhor. Now, I don't know about you, but when I speak in, say, US, when I present this in US, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu apresento isso nos Estados Unidos, one of the most common reaction to this recommendation is the following. Uma das mais comuns reações a essa recomendação é a seguinte: There is no way I can find this much time for physical activity. Não tem condições para encontrar esse tanto de tempo para atividade física. And you know what I tell people when I hear that?
E sabe o que eu digo para as pessoas quando eu escuto isso? Unless you really designate time for physical activity, you will likely not find it. A menos que você venha designar tempo para atividade física, você realmente não vai encontrar. You have to plan it in your life. Você deve planejar isso na sua vida. Put it on your schedule. Colocar na sua agenda. Our health should be important enough for us. Nossa saúde deveria ser importante o suficiente para nós. And we should be taking time for what is important for us. E nós deveríamos tomar tempo para o que é importante para nós. After all, we are the temple of the Holy Spirit. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo. And we have families and friends and we have people that we should be living for. E nós temos amigos e parentes, pessoas que queremos estar vivendo por elas. I want to share with you just some data about how physical activity impacts risk for cancer. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações de como a atividade física impacta na prevenção do câncer. Again, we have several studies here. 1, 2, 3, 4, 5 different studies listed. Nós temos aqui 5 estudos diferentes listados. And please notice these numbers here. Agora notem esses números aqui. All of these numbers are below 1. Correct? They are less than 1. Todos esses números estão abaixo de 1. And these numbers indicate that every single of these studies E esses números indicam que cada um desses estudos show that people with the highest physical activity mostra que as pessoas com um nível de atividade física mais alto had lower risk for cancer têm um risco menor para câncer in comparison with people with the lowest physical activity. em comparação com pessoas com atividades físicas mais baixas. Now, there are all kinds of physical activities that we can do. Mas existem vários tipos de atividade físicas que podemos fazer. And I find that the key is to find something that you really like to do. E eu descobri que a chave é encontrar algo que você realmente gosta de fazer. If you ask me to run with you, Se você me chamar para correr com você, I will probably do that for 2 or 3 days. eu provavelmente faria isso por 2 ou 3 dias. And then I'm going to get discouraged and I'm not going to do it anymore. E eu ia ficar desencorajado e não ia querer mais fazer. Because running is just not something that I consider fun. Porque correr não é algo que eu considero divertido. But getting on the bike would be a different story. Mas andar de bicicleta seria uma coisa diferente. Or going skiing would be a completely different story. I love skiing. Ou esquiar, eu amo esquiar, então seria uma outra história. And you do a lot of skiing in Brazil, right? Vocês esquiam muito aqui no Brasil, né? I know you don't, but you know the point is find something you enjoy doing. Incorporate this into your family routine. Take your children, your family for a walk or whatever. Eu sei que vocês não esquiam aqui, mas a ideia é vocês devem encontrar algo que vocês possam fazer e que vocês gostem. Juntem-se com seus amigos, sua família e façam seus exercícios. Let's go to the next recommendation. Vamos para a próxima recomendação. It says here sugary drinks. Diz aqui bebidas açucaradas. But this recommendation actually deals with more than just drinks. Mas essa recomendação, na verdade, lida com mais do que com bebidas açucaradas. It does deal with drinks. Também lida com bebidas. And it says that we should limit energy dense or calorie dense drinks. E que diz que deveríamos limitar o consumo de alimentos altamente energéticos. And the calorie dense foods, limit those. E também comidas, alimentos altamente energéticos, comer com moderação. And then it also says something here. E aí notamos algo ali embaixo. Consume fast food sparingly. Diz aqui consumir fast foods com moderação. If at all. Se for comer. So just like I told you yesterday, I was in McDonald's only once in 15 years of living in North America. E como eu disse ontem, eu fui ao McDonald's uma vez apenas de 15 anos vivendo na América. That would be what we consider sparingly. Isso seria algo que poderíamos considerar moderado. Now, today when I went for a walk, hoje quando eu saí para caminhar, I didn't stop, but I took a peek into what's in the grocery stores. I looked in what's in the grocery stores, what they sell. Eu olhei assim numa loja de conveniência que estavam vendendo. And I noticed that besides some fruits and vegetables, e eu notei que além de na verdade era tipo um mercado, e além de algumas frutas e vegetais, you have a lot of sugary sweets.
Nós temos ali vários doces bem açucarados, candies and pastries. e balas e pastas. And then you also have these. E também tem isso aqui. Have you ever seen those in your stores in Brazil? Vocês já viram coisas como essas nas lojas? This is what this recommendation is talking about. É disso que essa recomendação está falando. Limit this or avoid this altogether. Limite esse consumo ou evite de uma vez. And I want to show you why. E eu gostaria de mostrar por quê. Intake of sweetened beverages A ingestão de bebidas açucaradas increases the risk for pancreatic cancer. aumenta o risco de câncer de pâncreas. I don't know if you ever knew anybody who had pancreatic cancer. Eu não sei se vocês já conheceram alguém com câncer de pâncreas. Pancreatic cancer is one of the most deadly. É um dos mais mortais cânceres que existem. It is extremely difficult to treat it. E é muito difícil de tratá-lo. I had a friend who died of pancreatic cancer. Eu tenho um amigo que morreu de câncer de pâncreas. I got an email that he was diagnosed with pancreatic cancer. Eu recebi um e-mail que me dizia que ele tinha morrido desse And just câncer. 3 months later, he was dead. Que ele tinha contraído esse câncer e que 3 meses depois ele já estava morto. When we look at this particular study, E ao olharmos para esse estudo em particular, please notice this is very important. por favor, notem que é muito importante. In comparison with people who consumed no sugary drinks, Em comparação a pessoas que consomem nenhum tipo de bebidas açucaradas, people who consume just 2 servings per week pessoas que consomem apenas 2 porções por semana had 86% higher risk, almost double the risk for pancreatic tem cancer. 80% a mais de chance de ter câncer de pâncreas, quase o dobro. Again, I don't know in Brazil, but in US, Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, oftentimes when we have potlucks in our churches, Adventist churches, potlucks is when people bring food to geralmente quando temos junta-panela na igreja, you know, oftentimes we serve a fruit punch. It's a sweetened. nós frequentemente servimos ponche de frutas, certo? Instead of serving 100% fruit juice, Em vez de servir 100% de suco de fruta, they serve what we call basically fruit drink. eles servem o que basicamente chamamos de refresco, a bebida da fruta. A fruit drink is you take water, Essa bebida da fruta é que você pega a água, you put some sugar into it, você bota um pouco de açúcar nessa água, put some flavoring agents, bota alguns esses sabores de frutas, coloring agents to make a color, different color, e uns corantes para fazer a cor, stir it, mistura and that's it. e é isso. We actually make this with my students in my class. E até fazíamos isso com os estudantes na classe. I bring these ingredients into the classroom and we do it. Eu levava os ingredientes para a sala e fazíamos. This is completely different than 100% fruit juice. Isso é totalmente diferente do que 100% suco de fruta. 100% fruit juice has all kinds of vitamins and minerals. O suco de frutas 100% integral, ele tem todo tipo de vitaminas e minerais And phytochemicals. e fitoquímicos. And it makes a difference whether you drink one versus another. E faz grande diferença se você bebe um ou outro. So if you in Brazil have also potlucks, Se vocês aqui no Brasil também tem junta-panelas, encourage those responsible to actually serve fruit juice rather than sweetened beverage, sweetened water. então, por favor, tenham a prática de servir suco de fruta em vez dessas bebidas açucaradas. Let's go to recommendation number 4. Vamos agora à recomendação número 4. This one says, eat mostly plant foods. Comer principalmente alimentos de origem vegetal. Again, I want us to remember, these recommendations are issued by secular organizations. Eu gostaria que você se lembre novamente de que essas recomendações são colocadas por organizações seculares. And yet how similar this recommendation is to our Adventist health message. E quão similares elas são às nossas recomendações adventistas da mensagem de saúde. Again, it says, eat mostly plant foods. Aí diz que comer principalmente alimentos de origem vegetal.
That means fruits and vegetables and grains and nuts and seeds. Significa vegetais, vegetais, frutas, grãos e nozes. And it says eat a variety of vegetables, fruits, whole grains and legumes or beans. E diz que para comer uma variedade de vegetais, legumes, frutas, cereais e leguminosas. And then you have a specific recommendation here in terms of how many grams per day we should be consuming those. E temos aqui uma recomendação de quantas gramas por dia deveríamos estar consumindo. About 600 grams each day. A cerca de 600 gramas por dia. And then the next recommendation says eat relatively unprocessed cereal or grains. Yes, the last one. E a próxima diz consumir cereais ou grãos relativamente inalterados. Remember yesterday we were talking about whole grains, right? Lembram-se que ontem estávamos falando sobre grãos integrais ou cereais integrais? In the context of prevention of cardiovascular disease. No contexto de prevenção de doenças cardiovasculares. We are talking about them again today in the context of prevention of cancer. E nós estamos falando novamente desses agora no contexto de prevenção do câncer. This is why I have a saying. É por isso que eu tenho um dito that a healthy preventive diet is so simple que a prevenção de uma dieta de prevenção saudável é tão simples that even a caveman can do it. Que até um coveiro poderia fazer. You don't have to learn a different diet for prevention of this disease and different diet. Perdão, um homem das cavernas poderia fazer. Sorry. No problem. He's doing a very good job, isn't he? I interpreted in Poland. I know how hard it is. Eu costumava interpretar pessoas na Polônia. Eu sei como é difícil. Ele disse. You don't have to learn a different diet for prevention of one disease and a different diet for prevention of another disease. Você não precisa fazer uma dieta de prevenção para uma doença e depois tentar uma outra dieta de prevenção para outra doença. Tomorrow afternoon I will be talking about diabetes prevention. Amanhã eu vou estar falando sobre prevenção de diabetes. And I hope you will not be bored because I will be talking again about the same principles. E eu espero que vocês não estejam cansados porque eu vou estar falando novamente dos mesmos princípios. Let's look at how these plant foods impact development of cancer or risk for cancer. Vamos ver como esses alimentos vegetais impactam o desenvolvimento de câncer. Here we have intake of vegetables and prevention of prostate cancer. E aqui nós temos a ingestão de vegetais e o risco de câncer de próstata. And we have a comparison. E nós temos uma comparação of a risk of people with intake of 14 servings per week. E aqui nós temos a comparação de pessoas que têm uma ingestão diária ou semanal de 14 porções versus people who consume 28 or more servings per week of vegetables. Versus um grupo de pessoas que consomem mais de 28 porções por semana de vegetais. And those with the higher intake of vegetables, e aqueles com um nível mais alto de ingestão de vegetais, had 35% lower risk. Tem 35% menos de chance de contrair o câncer de próstata. For developing prostate cancer. De desenvolver risco de próstata. Remember, câncer de próstata. Remember this is 0.65. Lembrando que é 0,65. That means 35% lower risk. Que significa 35% menos de chance de contrair. On this slide we have intake of cruciferous vegetables and risk for developing prostate cancer. E aqui nós temos a ingestão de vegetais folhosos e o risco de câncer de próstata. Cruciferous vegetables are broccoli and Brussels sprouts and cabbage. São brócolis, couve-flor, repolho e todos esses tipos de vegetais. And we have here intake of 1 or less servings per week. E aqui nós temos uma porção por semana apenas. Versus 3 or more servings per week. Em comparação com 3 ou mais porções por semana. And again, those with the higher intake. E novamente aqueles que têm um consumo mais alto. Had about 41% lower risk for developing prostate cancer. Tem cerca de 41% menos de chance de desenvolver câncer de próstata. This slide shows the impact of lycopene on prostate cancer.
Esse slide mostra o impacto do licopeno na prevenção do câncer de próstata. How many of you know what lycopene is? Quantos Or have sabem you que- heard of lycopene? Quantos já ouviram a respeito do licopeno e sabem o que é? Okay, some of you. Alguns de vocês. Where do we find lycopene? In what foods? Em que tipo de comidas encontramos o licopeno? Tomatoes. Tomatoes, excellent. Actually, the highest amount of lycopene Na verdade, o maior montante de licopeno is found in tomato paste. é encontrado em pasta de tomate ou massa de tomate. Because tomato paste is made after, or is a, you get tomato paste after you cook tomatoes. Porque você consegue essa massa de tomate depois de cozinhar o tomate. When you cook tomatoes, water evaporates. E quando você cozinha os tomates, a água evapora And what you have left is a concentrated product. e o que sobra é um produto concentrado. So this data deals with how much tomatoes we eat on a daily basis. Então essa Tomato products, how much tomato products. isso está lidando com a quantidade de produtos com base em tomate que nós comemos por dia. There are also some other fruits and vegetables that have lycopene, those that are pink in color. E também existem outros produtos, outros alimentos que têm também licopeno. Todos eles os alimentos que têm uma cor meio amarelada. Ou By vermelhada. the way, your tomatoes in Brazil taste amazing. E a propósito, os tomates brasileiros são maravilhosos. See, in America, tomatoes taste like cardboard, have no taste whatsoever. Na América, os tomates têm gosto de papel cartão, de papelão. I actually grow tomatoes in my own garden because I don't like those from the store. They have no taste. E eu cultivo tomates na minha própria horta porque os tomates deles são horríveis. So you have delicious ones. So cut it thick and put it on your sandwich and into salads and enjoy them. Então vocês, como têm deliciosos tomates, cortem em fatias bem grossas, coloquem no sanduíche e comam. This graph shows that people with the highest intake Esse gráfico mostra de pessoas que têm um consumo maior of foods that contain lycopene, such as tomatoes, de alimentos que contêm licopeno, como tomate, had about 83% lower risk for prostate cancer in comparison to those with the lowest intake. Tem cerca de 83% de menor chance de contrair câncer de próstata do que as pessoas que têm um consumo menor. Let's look at another graph. Vamos olhar um outro gráfico. This is about intake of green leafy vegetables and skin cancer. Aqui é com relação à ingestão de vegetais e o risco de carcinoma de células escamosas ou câncer de pele. If you lived in the United States, se você vive nos Estados Unidos, likely you would know that you should not be too much on the sun, because if you are too much on the sun, you have higher risk for skin cancer. Você sabe que você não deve ficar muito tempo no sol, porque quanto maior a exposição ao sol, maior o risco de contrair câncer de pele. And that may be true. If you are too much on the sun, you may actually have a higher risk. Isso pode ser verdade. Se você passa muito tempo no sol, você pode ter o risco de contrair câncer. But too high sun exposure is not by far the only risk for skin cancer. Mas essa exposição ao sol muito alta não é o único risco para desenvolver câncer de pele. This graph clearly shows esse gráfico mostra claramente that people with the highest intake of green leafy vegetables que as pessoas que têm um consumo maior de vegetais verdes folhosos have lower risk for skin cancer. Tem menos risco de contrair ou de desenvolver câncer. Do you understand that? Do you see this on this graph? Vocês podem entender isso a partir do gráfico? You see, the higher the intake, the lower the risk. Quanto maior o consumo, menor o risco. What do I mean by green leafy vegetables? O que eu quero dizer com vegetais verdes folhosos? Give me some examples. Me dá alguns exemplos. Rucola, I don't know the name. Broccoli, Brócolis, lettuce, alface, spinach, espinafre, okay, kale, esse aí,
Those who are leaves, basically, right, that we eat in salads. Sorry. The leaves, basically, that we eat. Ou seja, folhas, em geral. salads. Yes. I have another data from Poland, research that was done in Poland, in my country. Uma outra informação que foi coletada na Polônia, no meu país. And this one has to do with gastric cancer and intake of fruits. E essa está relacionada com o câncer gástrico e a ingestão de alimento. And here we have a comparison of the risk for gastric cancer. E nós temos uma comparação para o risco do câncer gástrico among people with high intake of fruits, entre pessoas com alto consumo de frutas, medium intake, médio consumo and low intake. e baixo consumo. And please notice again, the lower the intake, the higher the risk for gastric cancer. E notem novamente que quanto menor o consumo, maior o risco de desenvolver câncer. So, plant foods affect a variety of different organs. Então, alimentos vegetais afetam uma variedade de órgãos no corpo. Let's look now at intake of grains and risk for endometrial cancer. Agora vamos ver a ingestão de grãos ou cereais e o risco do câncer de endométrio, que é aquela região interna do útero. And I want to show you something very important here. E eu gostaria de mostrar algo muito importante aqui. These numbers indicates intake of whole grains per week. Esses números indicam o consumo de grãos integrais por semana. This group consumed the lowest amount of whole grains. E esse grupo consome o menor montante de grãos integrais. And then higher intake and higher, and this one the highest intake. E então vai aumentando até chegar naquele que é o maior. And please notice again, the higher the intake, the lower the risk. The numbers are decreasing. Agora notem novamente que quanto maior o consumo, os números vão decrescendo. But when we look at intake of refined grains, agora quando nós olhamos para a ingestão de grãos refinados, are these numbers below or above 1? Esses números estão abaixo ou acima de 1? They are all above 1, right? Eles estão todos acima, certo? So intake of refined grains may actually increase the risk for endometrial cancer. Agora, a ingestão de grãos refinados, na verdade, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer do endométrio. I don't know how it is in Brazil, but I know in Ecuador, for example, eu não sei como é no Brasil, mas eu sei que no Equador, por exemplo, people don't know how to even use brown rice, for example. As pessoas nem sequer sabem como utilizar um arroz integral. They only eat white rice, refined rice. Eles só comem arroz branco. I was in Ecuador with a group of people on a mission trip. Eu estava no Equador com um grupo de pessoas em uma viagem missionária. And we wanted to buy for everybody a bag of brown rice. E nós queríamos comprar para todos uma bolsa de arroz integral. And give it to everybody who came to the clinic as a gift. E para dar a todas as pessoas que viessem a ser atendidas como um presente. And one of the brothers from the church, e um dos irmãos da igreja, Ecuadorian brother, um irmão equatoriano, told us that people wouldn't know how to use it. Disse que as pessoas não saberiam como utilizar. So we bought lentils instead. Então a gente comprou lentilha em vez disso. But it is important when we think of grains to consume a variety of whole grains that include rice, wheat, corn and other grains as whole grains rather than refined. Mas quando pensamos em grãos, nós devemos pensar em consumir uma variedade de vários grãos, cereais, como trigo, milho, arroz, não somente um. I hope I will convince you even further of this when we look at a few next slides. E eu espero que já tenha convencido vocês um pouco mais ao ver esses slides. Here we have intake of grains and risk for cancer of oral cavity and pharynx. Então nós temos aqui a ingestão de grãos e o risco de câncer na cavidade oral da faringe. And we have a comparison of people who consumed whole grains seldom or often. Então nós temos uma comparação de pessoas que consomem grãos integrais raramente e frequentemente. And those with the intake defined as often, e aqueles que comem frequentemente, had almost 70% lower risk for these cancers. Tem quase 70% menos de chance de desenvolver câncer
esses tipos de cânceres. But when it comes to intake of refined grains, Mas quando vem para os grãos refinados, those with frequent intake of refined grains had 25% higher risk. aquelas pessoas que comem frequentemente alimentos refinados têm 49? Oh, tem cerca de 25% de chance a mais de contrair câncer nesses casos. Here we have intake of grains and cancer of esophagus. Então aqui nós vemos o impacto dos grãos no câncer de esôfago. We have exactly the same pattern here. Nós temos o mesmo padrão aqui. Whole Exatamente o mesmo. grains prevent from developing esophagus cancer, Os grãos integrais previnem o câncer de esôfago, while refined grains may actually contribute to it. e enquanto os grãos refinados, na verdade, contribuem para o desenvolvimento deles. The next slide deals with cancer of the larynx. E o próximo slide lida com o câncer de laringe. We have exactly the same pattern. Temos exatamente o mesmo padrão. Whole grains prevent, refined grains increase the risk. Grãos integrais previnem e grãos refinados aumentam o risco. So again, whole grains, important, muy importante. Grãos integrais são muito importantes. Okay, let's look at risk for breast cancer and intake of soya foods. Agora vamos ver o risco de câncer de mama. And again, we see that the more we eat of soya food products, the lower the risk for developing cancer. E nós vemos aqui que quanto maior o consumo de produtos à base de soja, menor o risco de câncer. Breast cancer in this particular example. Nesse caso, câncer de mama. So again, eat a variety of vegetables, fruits, whole grains, and legumes. Então, comer uma variedade de vegetais, frutas, grãos integrais e feijões. I didn't include any data on nuts, Eu não incluí nenhuma informação acerca de nozes, but there are a few studies that show that intake of nuts lowers the risk for cancer. mas existem alguns estudos que mostram que o consumo de nozes também abaixa o nível de o risco de câncer. So again, when we look back at that quotation I read yesterday from Mrs. White, Então, quando voltamos àquela citação que eu li da senhora White, that grains, fruits, vegetables, and nuts que grãos, frutas, vegetais e nozes constitute the diet chosen for us by our Creator, constituem a dieta escolhida por nosso Criador para nós, is true about prevention of cancer as well as cardiovascular disease. é verdadeiro com relação à prevenção de câncer, assim como é verdadeiro para a prevenção de doenças cardiovasculares. Okay, we have 4 recommendations to go. Nós temos 5 mais recomendações. Recommendation number 5 A número 5 deals with animal products. lida com o consumo de produtos animais. And it says limit intake of red meat and avoid processed meat. E diz, limite a ingestão de carnes vermelhas e evite carnes processadas. Again, if I was to issue these recommendations, I would say don't eat any meat at all. Novamente, se eu fosse fazer essas recomendações, eu diria, não coma carne de forma alguma. But again, these are recommendations issued by these professional organizations. Mas, novamente, essas são recomendações feitas por essas organizações seculares profissionais. And maybe in 10 or 15 years, they will actually change this and it will be don't eat any meat at all. E talvez daqui a 10 anos eles vão mudar isso aí e colocar não coma de forma alguma. Now, yesterday we defined processed meats, remember? Ontem nós definimos o que é carne processada, lembram-se? Let's define red meat. Vamos definir o que é carne vermelha. What does it mean, red meat? What meat are we referring to? A que tipo de carne estamos nos referindo quando falamos de carne vermelha? Cows, okay. Beef. Bife de boi, certo? Pork. Porco. Yes. Lamb. Lembro, sim. Lamb. Ovelhas ou carneiros. Goat Bode and horse. e cavalo. I don't know if people eat horse in Brazil. Eu não sei se as pessoas comem cavalo no Brasil. Where I come from, people do eat horse. De onde eu venho, as pessoas comem cavalo. And these five are defined as red meats. Esses 5 são definidos como carnes vermelhas. Again, beef, pork, lamb, goat, and horse meat Então, vaca ou boi, cordeiro ou carneiro, bode e cavalo belong to this category of red meat. pertencem a essa categoria de carne vermelha. Now, when I present this in the US,
E quando eu apresento isso nos Estados Unidos, people really get depressed. as pessoas ficam deprimidas. Because it says further here Porque também diz isso aqui, that the population average consumption of red meat to be no more than 11 ounces or 300 grams. porque diz aqui que o consumo médio de carne vermelha não deve ser maior do que 300 gramas. And that's not per day, that's per week. E isso não por dia, mas por semana. Now, if you go to McDonald's or Burger King or other fast foods in US, Mas se nós vamos ao McDonald's ou Burger King ou qualquer outro fast food que existe, I mean, it's so easy to exceed it in a day. é tão fácil exceder esse montante num dia. But the main idea here is that we are to reduce or eliminate intake of meats. Mas a ideia principal é que nós devemos eliminar ou reduzir o consumo de carne. And I believe that as Adventists, we should not have a problem with this. E eu acredito que como adventistas nós não deveríamos ter problema com isso. Many years ago, we were told to give up eating meat. Há muitos e muitos anos atrás nos foi dito que deveríamos deixar o consumo de carne. And I believe this was a message that was given by God Himself. E eu acredito que essa foi uma mensagem dada pelo próprio Deus. So I believe it is time for all of us to do that or consider doing that. Então eu acredito que é tempo para que todos nós consideremos fazer isso. I want to show you an interesting data from Italy. Eu gostaria de mostrar uma informação interessante da Itália. This data deals with the odds of developing different cancers. Ele lida com a relação excedente para o consumo de carne among people who consumed 7 or more servings per week. Entre pessoas que consumam de 7 ou mais vezes por semana. In comparison to 3 or less servings per week of meat. Em comparação com pessoas que comem 3 vezes por semana ou 3 porções por semana. And those with the higher intake, 7 or more servings, aqueles que consomem mais de 7 ou mais porções had 60% higher risk for stomach cancer, têm 60% mais chance de câncer de estômago, 90% higher risk for colon cancer, 90% maior chance de câncer de cólon, 70% for rectum cancer. 70% mais chance de câncer do reto. I know you can read, so you see these numbers here and you see the different cancer sites. Então vocês podem ver esses números e notar todas essas informações. Regardless of which side you look at, you had a higher risk if you consume more. Não importa meat. para que lado você olha, você tem um maior risco quando você consome tem um consumo maior de carne. I was very excited when I saw data from this particular study. E eu fiquei bastante animado quando eu vi as informações desse estudo em particular. I believe that if you are a nutritionist, it cannot get any more excited than this. If you are a nutritionist, se você é um nutricionista, você não pode ficar mais animado do que com isso. This is what we see here. Isso é o que podemos ver aqui. We have data about intake of meat and cereal from Korea and Japan. Nós temos dados da ingestão de carnes e cereais na Coreia e no Japão. Of a period of time. Sobre um período de tempo. From 1950s until 2005. Dos anos 50 até 2005. And this graph on the top of the screen. E esse gráfico no topo da imagem shows that the intake of cereal declined. Mostrou que o consumo de cereais caiu. On the bottom here, on the left side, e no lado esquerdo, na ponta de lá, we have intake of meat also over time. Nós temos aqui o consumo de carne também sobre um período de tempo. And we see clearly that the intake of meat was increasing until this point. E nós vemos que o consumo de carne tem aumentado até chegar naquele ponto. And then here slightly decreased. E ali uma pequena queda. Now, if you look at the time when that intake decreased slightly, agora, quando vocês olharem para o período de tempo em que que houve essa queda, you will see that it coincided with a specific disease among animals. Isso vocês vão ver que coincide com uma doença específica que houve entre os animais nessa época. We call it mad cow disease. Sorry. Mad cow disease. A doença da vaca louca.
Do you remember that disease? Você se lembra dessa doença? When we had outbreak of mad cow disease, Nós tivemos essa epidemia de doença da vaca louca. these countries basically stopped importing meat from certain countries, Esses países pararam completamente de importar carne de certos países and as a result, meat intake decreased. e, como resultado, o consumo de carne caiu. But this is the exciting part right here. Mas essa é a parte que é animadora. If you look at the risk for colon cancer, Se vocês olharem para o risco de câncer de cólon, you will see that just as the intake of meat increased, vamos ver que assim como o consumo de carne aumentou, the cases of colorectal cancer increased. os casos de câncer de colo e de reto aumentaram também. And just as it decreased here, the intake of meat, E ao ter caído o consumo de carne naquela região, naquele momento, you see exactly the same thing happening in the colorectal cancer. você também vê exatamente a mesma tendência com a relação do câncer de cólon e de reto. It is very rare that you see this type of data, this type of correlation of facts. É muito raro encontrar um tipo de correlação de fatos como esse. Let's look further at skin cancer. Vamos continuar vendo câncer de pele. Here we have data on intake of meat and fat. Aqui nós temos dados com relação ao consumo de carne e gordura. And again we have intake with the lowest amount of intake, high amount, and highest amount of intake. Então nós temos aqui um consumo baixo de ingestão de carne e um pouco maior, então o maior de todos. And again we see the higher the intake of fat and meat, the higher the risk for skin cancer. Então nós vemos que quanto maior o consumo de carne e gordura, maior o risco de câncer. By the way, the opposite is true of fruits and vegetables. The higher the intake, the lower the risk. E o oposto é verdadeiro também quanto ao consumo de frutas e vegetais. Quanto menor o consumo, maior o risco também. Previously, we looked at this data. We saw that again for green leafy vegetables. Again, we have the higher the intake, the lower the risk. We already looked at this slide. Nós já olhamos nesse slide que esses gráficos já. So we can contrast here these two different products. The plant products decrease the risk. Animal products and meats increase the risk. Então nós podemos fazer essa comparação. Produtos animais aumentam o risco, produtos vegetais sempre tendem a baixar o risco. Recommendation number 6 deals with alcohol intake. A recomendação número 6 lida com o consumo de álcool. And it says from the point of view of cancer prevention, E do ponto de vista de prevenção do câncer, the best level of alcohol consumption is 0. o melhor nível de consumo de álcool é 0. Adventist health message, right? Mensagem adventista de saúde, certo? You know, I know some people in America, they believe that they have to drink red wine because red wine will prevent from developing cardiovascular disease. Eu conheço pessoas na América que creem que devem tomar diariamente vinho tinto porque isso vai diminuir o risco de câncer ou de doenças cardiovasculares, perdão. Well, even if this was so, Mesmo que isso fosse verdadeiro, what about the risk for cancer? mas e quanto ao risco de câncer? Oh, sure, you can prevent from cardiovascular disease by drinking, say, red wine, Mesmo que você pudesse prevenir com relação às doenças cardiovasculares, but you may die of cancer. mas você ia morrer de câncer. Do you see the, contradiction here? Vocês podem ver a contradição nisso. In issuing recommendations to prevent from one disease, we need to keep in mind the impact for another disease. Quando nós estamos analisando as coisas com relação à prevenção de uma doença, nós devemos manter em mente o impacto sobre outras doenças. Alcohol impacts a variety of sites, organs in the body. O corpo, vários órgãos no corpo são afetados pelo consumo de álcool. On the slide, I have impact on breast cancer. Nesse slide nós temos um impacto com relação ao câncer de mama. But alcohol impacts the most oral cavity, pharynx, larynx, these organs. E também o álcool afeta os órgãos como a laringe, faringe e essa cavidade oral. And these are not very easy to treat. E esses não são muito fáceis de tratar. I want you to notice on this slide that this particular data deals with young people
20 to 49 years of age. Eu gostaria que vocês notassem que esse slide lida com pessoas jovens, de 20 a 49 anos de idade. And it assesses the impact in just the last 5 years. It assesses the impact of alcohol in drinking in just the last 5 years. Isso é o impacto do consumo de álcool em apenas 5 anos. You see that in comparison to people with no intake of alcohol, E vejam que em comparação com pessoas que não consomem álcool, people who drank 2 or more drinks pessoas que bebem 2 ou mais drinks had 82% higher risk. têm 82% mais chance de desenvolver câncer. Here you have a data on endometrial cancer. Aqui um dado a respeito do câncer endometrial. Again, people with intake just 2 or more drinks E aqui novamente uma pessoa que consome 2 doses had about twice as high risk for endometrial cancer. tem cerca do dobro de risco de desenvolver câncer. So praise God for the Adventist health message and for the fact that we were told a long time ago to avoid drinking alcohol. Louvado seja Deus pela mensagem adventista de saúde que nos disse há muito tempo atrás que não deveríamos beber álcool. Recommendation number 7 deals with salt. A recomendação número 7 lida com sal. And basically it boils down to limiting intake of salt to 5 grams per day. Basicamente diz que devemos limitar o consumo de sal para 5 gramas diárias. I don't have any data on salt, but salt intake impacts the cancer of the stomach. Eu não tenho nenhum dado a respeito de sal, mas ele afeta a questão do estômago. So we have to be very careful with how much salt we put into our food. Então nós devemos estar muito cuidadosos com a quantidade de sal que colocamos no nosso alimento. Recommendation number 8 is usually the most surprising one. A recomendação número 8 é a mais surpreendente. And this is what it says. E é o que diz: Aim to meet dietary needs through diet alone. Visa satisfazer as necessidades alimentares somente com a dieta. And further it says dietary supplements E também diz: os suplementos dietéticos are not recommended for cancer prevention. não são recomendados para a prevenção do câncer. This is very surprising, at least in America. Isso é muito surpreendente, pelo menos na América. This is because in America, people take vitamin C, vitamin E, and even multivitamin. Porque na América as pessoas tomam vitamina C, vitamina E e multivitamínicos. They also take beta-carotene Eles também tomam beta-caroteno for prevention of cancer. para prevenir câncer. But studies show, Mas os estudos mostram that supplements either have no impact on the risk for cancer, que suplementos ou não têm nenhum impacto no tratamento de câncer, or may even increase the risk for some cancer sites. mas também aumentam o risco para desenvolvimento de câncer. So if you are taking supplements with the purpose of preventing cancer, not a good idea. Então, se vocês estão tomando suplementos para prevenir o desenvolvimento de câncer, essa não é uma boa ideia. Let's summarize what we talked about. Então, vamos resumir tudo o que estamos falando aqui. We mentioned that we need to keep our weight within recommended body mass index. Nós mencionamos que devemos manter o nosso peso no IMC recomendado. What that body mass index was to be, what numbers? O que deveria ser o índice de massa corporal? 21 to 23. 21 to 23. Very good. You are good 21 a students. 23. Vocês são bons alunos. Muito bem. Now, we learned that diet Adotar uma dieta that include a variety of whole plant foods que inclui uma variedade de alimentos de plantas integrais reduces the risk for many cancers. irá reduzir o risco de câncer. But diet that includes a lot of refined plant foods E dietas que incluem alimentos refinados and meats e carnes vermelhas increases the risk. aumentam o risco. We also learned that we should avoid drinking. E nós também aprendemos que deveríamos evitar o álcool, We should watch how much salt we consume. ou melhor, as bebidas doces, e também cuidar com a quantidade de sódio que consumimos. And we should not be taking supplements for prevention of cancer. E não tomar suplementos para a prevenção de câncer.
Now, I don't believe, let me just clarify, I don't believe that we should never take supplements. Eu não creio que nós não deveríamos nunca tomar suplementos. There is time and place where supplements are recommended. Existe tempo e lugar onde suplementos podem ser necessários. In fact, on Sabbath afternoon, I will be talking about taking one supplement, one specific supplement. E no sábado eu vou estar falando a respeito de tomar um tipo específico de suplemento. But today I'm talking specifically about cancer prevention. E hoje eu estou falando especificamente a respeito de prevenção de câncer. And for this particular purpose, they are not recommended.